Que tal alcançar um público apaixonado por pets? Esta é a sua chance. Anuncie com a gente e leve a sua marca para quem realmente importa. Quer saber mais? Entre em contato conosco agora mesmo. Pessoal, estamos de volta para mais um bloco desse podcast falando sobre alimentação natural. E no último episódio nós deixamos uma pergunta aqui para Thaisa. E explica pra gente, Thaisa, existe aquela raça que come mais, aquela raça que come menos, que não aceita, enfim, conta pra nós. Tem os enjoadinhos, tem os comelões demais, tá. Então, assim, é claro, Golden, por exemplo, são comilões, né, eles Hum. comem de tudo e mais um pouco. Os Beagles também são bom de garfo, mas os mais chatinhos, que são onde a gente tem que sempre se preocupar, né, são os pequenininhos, tipo Yorkshire, o Shih Tzu, Maltês, Spitz, esses são um pouquinho mais chatinhos para comer. Agora, eu acho assim, na verdade, não é nenhuma questão de apenas raça, tá. Uhum. Essa seletividade aqui, essa chatice, na verdade, eu tenho uma chatinha em casa, a Frida, ela na verdade, assim, tudo começou quando a Frida resolveu parar de comer ração. Ela não gostava, ela não queria. E é esse o primeiro passo, na verdade, de todos os tutores. O cachorro não quer comer ração. Então ele tem essa seletividade, já não gosta, ele não gosta muito de comer, muito menos a ração, e ele também depois não vai gostar muito de comer comida natural, porque é do tipo do cachorro, né. Mas nós é que também treinamos esse cachorro de maneira equivocada, tá. Então o que que acontece? Hoje a gente vê muito, a maioria dos tutores batizando a ração. Né, então coloca um franguinho desfiado, põe uma carninha moída, joga um arrozinho, porque o cachorro não quer comer. E a gente entra em desespero quando o cachorro não quer comer. Então você vai lá e batiza, ou com sachêzinhos, que é pior ainda, porque daí você está jogando uma coisa mais ultraprocessada em cima de outro mais ultraprocessado, né, e desequilibrando a fórmula. A ração ela tem uma fórmula equilibrada, balanceada. Qualquer alimento que a gente adiciona nessa ração, a gente está desequilibrando uma fórmula que foi feita por zootecnistas, né. Então assim, é muito perigoso isso, e é o que mais acontece. E isso vai gerando seletividade alimentar. Então o cachorro vai ficando chato para comer, não porque ele é chato, mas porque ele vê que se ele faz aquela carinha de fofura, ele ganha um outro petisquinho, ele ganha um franguinho, ele ganha um arroz. Então, isso também é acentuado pelos tutores, tá. Mas claro, tem as raças que são mais chatinhas mesmo, mas aí a gente consegue estragar de vez. Eu dou comida na boca da Frida até hoje. Hum. Ela não come, é muito raro ela comer sozinha, porque como ela não queria comer a ração, eu ficava dando a bolinha na boca dela. Quando a gente mudou para alimentação natural, ela comeu sozinha e se deliciava. Quando aquilo parou de ser uma novidade, ela voltou a ser chata de novo, porque ela não é fã de comida, né. O que ela quer é mais petisco, essas coisas assim. Então tem isso também. Quando você enche um cachorro de petisco, o dia inteiro compartilhando a sua comida com ele, ou dando petiscos, né, fora de hora, o cachorro já está alimentado, daí ele não vai querer comer. Então você vê que, assim, a seletividade, alimentar não é só uma questão de raça, mas tem aí várias camadas para gente conversar. Eu não posso falar nada, porque lá em casa os meus são estragados. É. Porque eu coloco a ração, daí eu coloco os legumes. Eles gostam muito de coisas cruas, né, então, assim, coloco Uhum. cenoura, coloco tudo lá dentro junto com a ração, eles Isso. amam, eles fazem a festa. O ideal, na verdade, claro que a gente quer, e assim, é bacana você oferecer esses ingredientes frescos, não tem problema nenhum, pelo contrário, você está somando a dieta, né, uma dieta que ali tá balanceada, porém pobre em água, você está oferecendo alimentos frescos e ricos em água, então é interessante. Qual a sugestão? Separa. Dá esses ingredientes, dá a cenourinha, dá o brócolis separado como Uhum, petisco. uhum, Mas não, para não confundir a cabeça do cachorro que aquilo faz parte da comida dele. Então a uhum. gente separa a alimentação primária,
que é a ração, que é a principal, e a secundária, que seriam os petiscos, que na verdade ele entra mais para uma É um questão agrado, é afetiva, só um agradinho. né. Então assim, é uma coi é um faz parte do relacionamento humano-cachorro, essa coisa da gente compartilhar nossa comida, né. E então assim, o cachorro ele não vem com isso de fábrica, né. Tipo: "Ai, o cachorro quer comer minha comida, quer comer minha pizza, quer comer meu pão", não. Nós é que oferecemos. E aí, então a gente que ensina, né, ele vai aprender tudo aquilo que a gente estimular. Se a gente ensina que se eu co que aquela comida pode ficar mais gostosa, ele não é bobo, ele vai comer a primeira vez, ele vai gostar, aí na segunda vez ele vai olhar: "Ué, mas você vai colocar só isso aqui para mim? Só Uhum. essas bolinhas? Não tem aquele outro? Eu quero também um pouquinho mais". E aí vem a seletividade alimentar. Então eu brinco até com os clientes, nós é que transformamos os nossos cachorros em monstrinhos. Uhum. Até por exemplo, quando a gente faz as dietas, num geral, como que vem essa dieta para mim? Vem com vários ingredientes, todo por separado por grupo. Uhum. Então, o veterinário o nutricionista vai colocar lá na categoria de proteínas o que pode ser comido, os ingredientes, né? Carboidrato, quais que ele pode comer, os vegetais, qual eles podem comer, beleza. E eu crio, monto as receitas. E aí eu entrego para o cliente de 2 a 3 receitas. O que, que é a primeira coisa que o tutor faz? Cada dia ele dá uma. Hum. Entendeu? Aí pronto, aí você já está gerando uma seletividade natural no cachorro. Por quê? Ele vai comer aquele dia uma comida, no dia seguinte ele vai comer outra comida, depois no terceiro dia ele come uma outra comida. Ele quer sempre novidade. Você Uhum. acostumou esse cachorro a ter novidade. Então a gente indica sempre que de 5 a 7 dias manter a mesma receita, não ficar trocando, porque senão ele sempre vai ser estimulado a querer coisa diferente. Aí se Uhum. você apresenta um repetido, ele: não quero", Hum. entendeu. E aí você começa a ter que batizar a alimentação natural também, daí não faz sentido algum, né. Uhum. É, lá em casa eu faço de tudo. Eu coloco só ração, aí eu coloco, às vezes, coisinha na ração, às vezes eu dou, tipo, como petisco, que nem você falou, eu faço de tudo um Uhum, pouco, entendeu? E eles uhum. aceitam tudo, porque lá em São casa comilões. não, come tudo, é roupa, é o que tiver, entendeu? Chinelo, Isso, enfim, eles tudo, são né. danados. Mas antes de eu fazer a próxima pergunta, mostra pra gente um pouquinho esses alimentos, quais são as suas diferenças, pra que serve, explica pra gente. Esses são Pode pegar petiscos. e mostrar pra aquela Isso, ó. câmera ali, pra Esses aqui galera. esse é o nosso primeiro petisco, que é o biscoito sortido. Antes a gente fazia em pacotinho separado, agora ele tá todo misto, né. Então aqui a gente tem o biscoitinho, de beterraba, o de abóbora e o de batata doce. Hum. Então são 3 receitinhas, foi assim que a gente começou, na verdade, com os biscoitinhos sortidos. Ai, que delícia, dá até vontade de comer. É, daí eu tenho o biscoitinho Petzen, esse aqui é vegano, sem glúten, ele é à base de inhame e a gente faz as infusões de lavanda, camomila e erva doce. Ai, que Então, assim, legal. tudo dentro da nossa cozinha realmente é feito fresco, não é nada, processado ou ultraprocessado, né. Então ele é bem aromático, ele é super gostoso e usado o inhame como base para ficar para também para ser um produto que ajude também na imunidade, as ervinhas já controlam também a questão de gases, já ajudam a relaxar. Então, assim, quando eu penso numa receita, eu penso também na função, nutricional que ela pode desenvolver, porque biscoitos, praticamente têm um valor nutricional muito pequeno, né. Então aqui como a gente usa, por exemplo, de beterraba, é o purê de beterraba, é purê de abóbora, é purê de batata doce, então a gente já consegue ter um valor nutricional melhor, tá. Uhum. Mas claro, tem farinhas, né, ele acaba sendo um produto mais calórico e com uma função nutricional menor. Aí vem os Ai, salgadinhos é eu mais para acho muito legal. festa. Aí a gente criou, né, agora já tem também até outras empresas que fazem, mas a conchinha, a conchinha foi eu fiquei pensando na época em festa e eu: "Gente, que eu tenho que fazer uma conchinha que vai ser o máximo". Então eu tenho toda a linguagem do cão, daí tem a cão labresa é lombo suíno com batata doce e beterraba, e daí a gente molda conforme como se fosse uma rodela de calabresa. E Uhum. o quibe
coração bovino com aveia. Ai, que E a delícia. conchinha é peito de frango com batata doce. Então aqui a gente tem realmente um valor nutricional muito maior. Então, Hum. às vezes, o cachorrinho não só para festa, né, eu vendo esse produto, mas também eu indico, às vezes, o cachorro, não pode ficar muito tempo de jejum entre uma refeição e outra. Então, o que que acontece? Dá um salgadinho, dá 2 salgadinhos, claro, de acordo com o tamanho do cachorro, né, para quebrar esse jejum, para não criar muito suco gástrico, para não criar aquele vômito bilioso, aquele vômito amarelinho, que é muito comum nas raças Shih Tzu, York, Maltese, esses pequenininhos, eles acabam desenvolvendo isso se ficam muito tempo, né, em jejum. Então os salgadinhos são bons para isso. E tem um valor nutricional bacana, né, porque aqui a gente tem um equilíbrio de proteína e carboidrato. Então, o cachorro não está querendo comer de jeito nenhum, dá um salgadinho, pelo menos não vai ficar em jejum. Então eles funcionam mais nesse sentido. E proteínas desidratadas, né, a gente tem várias lá na loja. Gente, isso aqui eles ficam louco. Só que, claro, a gente tem que oferecer com muita parcimônia, porque eu explico para os clientes, mas eles não me entendem. Eles têm que oferecer de pouquinho, porque cada 1 quilo que entra na desidratadora sai 170 gramas, 200 gramas. Então a Nossa. gente tem que pensar que um pedaço de frango, ele é um belo pedaço de frango, né. Só que os cachorros amam isso aqui. Então, assim, a gente tem o franguinho, esse aqui é patinho, a Que delícia. carninha. Ui, caiu. A carne. Então a gente corta patinho, extra limpo. O meu fornecedor me entrega, assim, aquele patinho sem um risco de gordura. Perfeito. E aí a gente desidrata lá na loja. São alguns dos petiscos, né. A gente também tem caldo de colágeno para deixar a alimentação também até mais gostosa e para ajudar nessa questão, de reposição de colágeno, ajudar também a deixar o aparelho gastrointestinal mais saudável, ou até operatório, pré-operatório, o caldo de colágeno vai super bem. Que mais que a gente tem por Aí lá? tem o bolinho para festa Tem de bolo de aniversário. aniversário, tem pizza, que daí a gente faz a pizza de cão labresa, ou frango com cão tupiri, enfim, é tudo pensado nessa forma. Mas assim, são petiscos, né, eles entram como um alimento secundário. Então Uhum. eu acho sempre muito importante a gente ressaltar a importância de oferecer petiscos naturais. Por mais que esse cachorro coma ração, não tem problema nenhum, desde que seja uma excelente ração, uma boa ração. Não comprar aquelas rações a granel, sabe, que fica aberta, ou aquelas rações super coloridas. Isso é ração de baixa qualidade, né. Então uma ração premium, super premium e petiscos aí naturais. Não utilizar os petiscos, ultraprocessados, porque não tem nenhum valor nutricional, né. Então aqui a gente está oferecendo um alimento fresco, sem química, que vai ajudar e complementar a dieta principal, que pode ser feita com ração, melhor ainda se for feita com alimentação natural. Uhum. Exatamente isso também que eu penso, sabe. Eu procuro também não ficar dando, assim, lá em casa, que nem eu falei, né, eles comem ração, mas eles comem ração de boa, excelente qualidade, Sim, entendeu. sim, E outro ponto é a quantidade, né, tanto isso. de ração quanto da alimentação natural. Explica um pouquinho para o pessoal. Exato. A alimentação natural é 3 vezes o peso no geral da ração, tá. O que que acontece? O cachorro quando entra na alimentação natural, ele fica encantado, né, e ele fica extremamente guloso, assim, na maioria das vezes, né. Tudo tem exceção, então eu não gosto de generalizar. Mas geralmente é assim que funciona. E aí ele fica louco querendo mais comida, para na frente da geladeira e pede comida. E o tutor, a primeira coisa que arrasta o pote pela casa, é uma loucura. O tutor pensa: "Meu Deus, ele está com fome", e aí acaba dando mais comida. E aí a gente não atinge o objetivo da alimentação natural, né, que é, às vezes, equilibrar o corpo desse cachorro, deixar mais saudável, ele vai perder um pouco de peso, enfim, ou às vezes tem que aumentar o peso. Então, assim, tudo precisa ser muito bem pensado, porque eles vão querer comer mais, mais, mais e mais. Mas assim, num geral, a gente vai acompanhando pelo peso do cachorro, tá. Então a alimentação natural ela, vai ser calculada conforme a necessidade do cachorro
e a gente vai controlar se a quantidade está certa ou não, pesando esse cachorro. Então, por isso que eu até falo dessa questão que é mais trabalhosa, né? Porque ração é prática demais. Você abre o pacote, você despeja num pote e acabou. Você pode ter um potinho medidor, né? Ou pesar, enfim, poucos tutores pesam, maioria coloca a ração ali de olho. Já a alimentação natural, ela vai estar, a gente entrega ela calculada. Por exemplo, esse pacotinho, sei lá, 350 gramas de comidinha, é um pacotinho por dia. Então Uhum. já começa aí, você não vai ter como ultrapassar a quantidade que ele tem que comer. Mas aí, ai, mas ele continua correndo atrás de comida. Pode ser gula, né? Não é que ele esteja com fome, é simplesmente porque ele gostou daquilo. Então a gente vai acompanhando, fazendo a pesagem desse cachorro, tá? Então, primeira semana pesa, segunda semana pesa. Então, até ajustar o primeiro mês, por isso que a maioria das veterinárias, elas têm a reconsulta, né? Oferecem esse monitoramento durante um mês, às vezes 2 meses, para poder ir acompanhando. Se o cachorro está tudo ok, o peso está legal, a quantidade de comida está legal e ele não precisa comer mais, né? Mas se ele está emagrecendo e não é o intuito da dieta, então a gente vai ter que aumentar e reajustar essa porção, tá? E pode, por exemplo, ele tem que comer 350 gramas por dia. Aí eu tenho um cachorro que ele é um pouquinho mais gulosinho. Eu posso dividir, tipo, em 2 refeições? Sim, sim. Aí vai depender de como o cachorro já está acostumado. Então, a mesma forma que fazia com a ração, se come de 2 Hum. ou 3 vezes, você vai fazer a mesma coisa com a alimentação natural. Uhum. Não tem problema. E para o próximo bloco, vou deixar uma pergunta aqui, Thaisa. Existem contraindicações? Daí você explica pra gente. Hum. Vamos ver. E é isso, pessoal. Já se inscreve aqui que já nós vamos colocar o próximo episódio aqui com mais informações, mais tira dúvidas, muito mais coisa assim, ó, interessante sobre alimentação natural. Vai ter que fazer o episódio 2. 3, 4, 5, 6. É, é desse jeito. É É muita bastante. coisa que tem que se falar a É respeito muita da informação. alimentação. É, eu sei.